Eu tô te ouvindo bem, Luísa. Acho que ela que não tá Aqui. ouvindo. Eu também estou ouvindo ela. Eu estou te ouvindo. Estou aqui. Pode falar. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Está me ouvindo? Então, a ideia do PS, Magda, é a gente oferecer para eles essa informação sobre o que é a doença, como ela evolui, como tratar, entendeu? Os outros problemas que esse portador tem, para quando ele chegar nessa profissional, ela saber atender ele com humanidade, entendeu? E hoje, até fevereiro, eu tenho voluntárias para atender esses pacientes que estão na fila esperando o atendimento. A partir de fevereiro, a conversa já muda. Daí nós vamos fazer uma nova live e eu vou te contar todas as novidades. Posso garantir que as esteticistas vão estar em todas, porque esse é o meu comprometimento. Luísa, Está me ouvindo? estou ouvindo sim, meu microfone estava no mudo. Meninas que então, estão... você... Oi, pode falar. Oi. Pode então, falar. Em fevereiro, a gente tem surpresa muito boa para as esteticistas, porque você convive comigo, Magda, você sabe que eu sou uma pessoa que eu reconheço quem está do meu lado desde o começo, e em fevereiro elas vão ter muita surpresa boa aí para elas. Excelente. Se Deus quiser. Porque eu vou, dentro desse projeto, eu vou incluir o trabalho filantrópico que minha mãe fazia com elas. Excelente, Luísa. Muito bom. Tá bom? Excelente. Meninas, Pode ir, alguém e tem... quem tiver dúvida... Pode falar. Quem tiver dúvida, quiser falar comigo, quiser me procurar, gente, eu estou aberta, só me ligar, entrar nas minhas páginas, que estamos aí, estamos juntos. Perfeito. Meninas, participantes, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Luísa acerca de como a doença se desenvolveu, como ela vem convivendo com a hidradenite? Alguém tem alguma pergunta? Podem fazer para a Luísa rapidinho. Ninguém? Olha o chat. Você comentou sobre um aparelho que você usou e não funcionou. E você poderia falar qual você usa? É uma pergunta, Luísa. Da Thalissa Tonon. Posso com o maior prazer. Posso com o maior prazer. Nós usamos o do HTM, ele não teve efeito, o efeito dele foi muito pouco. Eu tenho uma esteticista que tem um aparelho de uma outra marca, e me ligou que o efeito dela está demorado. Eu uso da Tony Derm, Fia, porque eu só ando de Ferrari. Então, olha, a Luísa fez esse comentário. A Tony Derm, gente, deixa eu deixar um negócio claro para vocês. Se esse projeto existe hoje, eu devo a Tony Derm, porque a Tony Derm foi a primeira que me ofereceu esse tratamento. A doutora Andréia foi contratada pela Tony Derm para estudar hidradenite. E eu roubei ela, entendeu? Então, assim, é que eu não posso dar uma novidade para vocês sem autorização do CO. Mas isso é boa aí. Excelente. Meninas, tem mais uma pergunta aqui. Larissa, qual é a marca que você usa? Você pode repetir, por favor? Tony Derm. Tony Derm. Isso, Tony Derm. Isso, Lumer, tá? Mais alguma pergunta? Agora deixa eu deixar claro. Pois não. Deixa eu deixar claro. Eu usei o Lumer da Tony Derm, tá? Só que o Lumer, ele saiu de linha. A Tony Derm não está mais vendendo. Ela colocou a luz num outro aparelho deles, que é o Spectra. Ok. Tem mais uma pergunta, mas está no áudio. Só um minutinho. Só me avisa. Tem uma pergunta aqui. Escuta tudo.
Ok. Pode perguntar, Má. Ok. Uma pessoa que deixou um áudio para mim, ela me perguntou se existe algum tratamento home care, fora o tratamento que é feito pela profissional, para que esse paciente possa usar em casa e continuar o tratamento em casa. Ouviu? Tá sumindo, Má. Tá sumindo? Eu vou falar de sumindo novo. a sua voz. Tá, a sua tá. Tá ouvindo? Vamos lá. É uma pessoa que precisou sair Agora da eu tô. palestra e ela perguntou se existe alguns produtos que o paciente possa usar em casa em continuidade ao tratamento que é feito na clínica, no espaço estético. Não. Não. O portador de hidradinite, para você ter noção, ele não pode usar nem desodorante. Ok. É usado um sabonete específico para banho e é usado um hidratante, porque esse sabonete, ele desidrata muito a pele. O que nós usamos neles é o rosa mosqueta. Por quê? Porque o rosa mosqueta, ele ajuda a clarear aquelas manchas, ele ameniza um pouco a dor. Então, nem produto pode usar. Inclusive, já adiantando, tá? Uma das novidades que vai ter em fevereiro, nós vamos ter uma empresa que vai fabricar esse sabonete e esse hidratante com os mesmos princípios ativos que os médicos indicam, para portadores, mas num preço, um custo mais baixo. O que eu quero frisar Você entendeu como para esteticista o atendimento não é caro? Porque o que ela vai fazer, Magda? Ela vai fazer uma asepsia, ela vai fazer uma limpeza nele com soro, com uma água ozonizada, entendeu? E vai aplicar luz. É a única coisa que ela vai fazer. Depois, tem algumas que usam algumas essências e tal, mas a gente não indica muito, inclusive nem óleo pode, porque o óleo, às vezes, ele acaba... Porque aquilo você tem que manter ele limpo e seco. Você entendeu? Porque se você manter aquilo molhado, aquilo cheiro é insuportável, você não aguenta cheiro. Ok. Eu só quero Agora, deixar a água claro... ozonizada é muito boa. Sim, eu só quero deixar claro para as meninas, as estudantes, as profissionais que estão aqui, que nós estamos apenas colocando para vocês, de uma maneira muito geral, o que pode ser feito, por enquanto que vai entrar a Lucimara para falar de uma maneira mais particular a respeito de tudo isso, tá? Mas tudo isso está... Aí é fera, aí, meninas! Aí é fera, a Lucimara é fera. Nós vamos aí colocar para vocês como tudo isso é feito. Então, tudo que a Lucimara falou, que a doutora Andréia, Lucimara, desculpe, não, que a Luísa falou, que a doutora Andréia falou, foi tudo colocado de uma maneira geral, tá? Luísa, agradeço a sua participação, as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. A pergunta da Josiane, a Lucimara vai responder, tá bom? Então, nós vamos passar agora a palavra... Deixa eu fazer uma observação. Pode fazer. Meninas, vocês agora vão falar com a primeira esteticista que fez um estudo sobre hidradinite, a primeira esteticista brasileira a ter um artigo publicado numa revista americana. Então, aproveitem, usem e abusem delas, é dela que ela está aí para vocês. Então tá. Luísa, obrigada, viu, pela participação. Eu vou agora dar a vez para a Lucimara Fabosi Sargiani. Antes que a Lucimara comece a fazer a sua explanação, eu quero dizer para vocês quem é a esteticista e docente em estética Lucimara Fabosi. Luísa, obrigada. Beijo. Beijo. Então, agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho do currículo da Lucimara Fabosi. Ela é graduada em Estética e Cosmética pela Universidade Brás Cubas Educação, pós-graduada em Docência do Ensino Superior pela Brás Cubas, pós-graduada em Procedimentos Intradérmicos e Subcutâneos pela FASP, Faculdade Interativa de São Paulo, pós-graduada em Biomedicina Esteta pela FAVENE,
pós-graduanda em Cosmetologia e Estética Avançada pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, pós-graduanda em Cosmetologia e Estética pela Universidade Anhembi Morumbi. E ela tem um artigo que foi escrito, está no meio eletrônico, Estratégias Terapêuticas da Estética frente ao paciente portador de hidradenite supurativa. Esse artigo que ela escreveu já passou pelo crivo de 2 revistas científicas da área de estética, sendo que ela já obteve parecer positivo quanto à publicação do seu artigo, que é o artigo pioneiro na área da estética e que vai trazer novidades e vai ampliar ainda mais o leque de atuação das esteticistas no mercado de trabalho. Então, Lucimara, a palavra é sua, por favor. Pede para ela desmutar, ela tá muda. Lucimara, você está muda. Ai, desculpa, gente. Sem problema, vamos lá. Então, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada pelas apresentações de vocês. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. E eu me interessei pela hidradenite, por essa causa da hidradenite, porque eu também sou portadora, minha mãe é portadora, minha filha é portadora. Então, na minha família, né, teve essa causa genética que é um dos fatores. E a minha hidradenite deu também no rosto, né? Então, aos 22 anos, mais ou menos, eu comecei a ter algumas lesões na face que me deixaram muitas cicatrizes, né? Me deixaram numa condição estética muito ruim. E aí vem também os fatores psicológicos, os fatores de autoestima, todas aquelas coisas que a gente já está ouvindo aqui e que tem bem direcionado, né? A hidradenite é uma doença de causas multifatoriais. Então, a genética é uma delas, a obesidade, que eu não tinha, era outra delas, o tabagismo, são várias, algumas interações medicamentosas, tem também fatores hormonais, são várias coisas que envolvem a hidradenite. Mas, embora eu tenha tido a primeira lesão, que foi a de virilha, aos 19 anos, eu só tive um diagnóstico aos 38. Então, eu convivi 19 anos com médicos tratando, como você disse no início da live, furunculose, foliculite, pelo encravado, essas coisas nada. Lucimara, com licença, eu coloquei uma foto sobre a hidradenite facial, só para que as pessoas tivessem um pouco mais de conhecimento. Você tem alguma coisa mais para falar sobre a questão facial? Desculpa te interromper. Então, facial, ela não é muito comum, mas ela é bem essa região mentoniana mesmo, tá? E aí a gente acaba ficando com aquelas cicatrizes, aquelas coisas bem ruins mesmo. Porque, e é exatamente por isso que a gente não pode pensar na hidradenite só como um fator pelo, uma doença do folículo piloso, né? De acordo com as coisas com os artigos que eu estudei, que eu andei trabalhando em cima, ela tem muito mais a ver com as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, as glândulas endócrinas, na verdade, que obstruem o folículo piloso. Então, no meu ponto de vista, o folículo piloso, ele é um agravante, mas ele não é o fator principal. A gente vai trabalhar isso, vai estudar um pouco mais a respeito de como começa. No caso dessa paciente, por exemplo, você vê que esse nódulo que ela tem aqui na região de marionete, ele vai ficando grande, 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 até que ele ou drena, e aí quando ele drena, pelo tamanho da lesão, ele acaba deixando uma cicatriz, né, quando ele supora, ou se ele não drena, muito provavelmente, essa lesão, ela vai se transformar num cisto. E aí é cirúrgico.
E aí são mais cicatrizes. Então, de qualquer maneira, a gente não tem muito por onde sair quando ela dá no rosto. Embora não muito comum, mas acontece bastante também, tá? No couro cabeludo, dá muito, na região dos seios, dá muito, abdômen, e são regiões que não têm, assim, uma pelagem significativa ali, né? Então, eu prefiro olhar a hidradenite como um problema mais de glândulas, não que o pelo não esteja envolvido, está sim, mas são mais nas glândulas sudoríparas e sebáceas também. No meu caso, embora eu tenha tido esse diagnóstico tardio, tenha ficado com muitas cicatrizes, depois que eu fui estudar estética, que eu fui entender melhor, né, todo o processo dos anexos da pele, eu comecei a observar que me apareciam muitos clientes que tinham lesões muito parecidas com as minhas, em região de virilha e de axila. E, por incrível que pareça, a maioria delas não sabia o que tinha, né? Quando eu perguntava sutilmente, alguém falava, olha, é o furúnculo, me nasce com uma certa frequência. Algumas nem queriam falar a respeito, porque é uma doença que deixa a pessoa envergonhada daquela situação, justamente porque ela passou por algum médico que lá atrás disse que era um problema de higiene. Então, isso causa mais um constrangimento, ela não querer tirar a roupa, ou dela tirar, mas ela nem querer tocar no assunto. E eu percebi muitas vezes que eu poderia identificar esse possível paciente de hidradenite, e quando ela aparecia com aquela lesão, eu sutilmente também acabava oferecendo para ela uma recomendação para médico. Então, eu cheguei algumas vezes a pegar o talão de prescrição cosmética e eu fazia uma cartinha para o médico, então encaminhava e pedia para o médico averiguar se não poderia ser hidradenite supurativa. E aí o médico tinha um outro olhar. Não é que eu descobria isso antes do médico, não é bem isso. Mas veja, a pessoa tem uma lesão, e aí, normalmente ela vai perguntar para alguém da família, ou para a vizinha, nossa, olha, apareceu, quando é a primeira vez. Aí, sempre tem alguém que vai falar, isso é um furúnculo. E ela trata como se fosse um furúnculo. E aí, depois, as lesões vão se repetindo, até que chega um ponto que ela precisa de um atendimento médico, porque ela não está mais aguentando de dor. E aí, ela vai no pronto-socorro. Porque até ela marcar com o dermato, vai demorar bastante tempo. E no pronto-socorro ela vai ter esse mesmo diagnóstico, quando tem, né? O médico fala, eu vou fazer uma incisão aqui, vou abrir, acabou a dor, vai embora, passa esse remédio, nas próximas vezes ela já acha que é aquilo mesmo, então ela vai passando aqueles remédios, e percebam que o grau da hidradenite, ela vai aumentando. E vai aumentando de uma maneira que ficam muitas lesões, e que levam àquele quadro de psicológico comprometido, um quadro que atrapalha também as atividades laborais da pessoa. Você imagina a pessoa com 2, 3, 4 nódulos, às vezes, na axila, ela vai desenvolver um trabalho? A pessoa não consegue nem dirigir. Então, quando a gente começa a identificar isso no começo, né, a gente tem uma chance de tratamento muito melhor. E foi assim que eu fui fazendo. Quando a minha filha apresentou essas lesões, então eu já sabia o que poderia fazer. E foi aí que eu fui fazendo, trabalhando em cima com aquilo que eu tinha alta frequência, ou laser, né? Hoje já conheço outras técnicas que a gente pode desenvolver dentro da estética. E então eu resolvi fazer um trabalho de conclusão de curso sobre a abordagem que o esteticista pode ter Andréia, no paciente de hidradenite. A ideia é porque nós, esteticistas, nós somos quase que os primeiros profissionais a conseguir identificar um paciente. Nós não temos a capacidade de diagnosticar, mas nós podemos
ajudar nesse diagnóstico, encaminhar esse paciente que muitas vezes não sabe o que é exatamente, encaminhar para o médico e dizer o porquê, você imagina, né? A recorrência das lesões. Lucimara, Oi? com licença. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui há um tempo atrás, foi Andréia de Souza, que eu achei muito pertinente. Deixa eu achar a pergunta. Desculpa te interromper. Não tem problema. As glândulas linfáticas não teriam envolvimento direto, já que você alega, Lucimara, tanto as glândulas sudoríparas quanto as sebáceas estão envolvidas também? Isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver um estudo melhor. Dentro de todas as pesquisas médicas que eu fiz, é sempre nas glândulas sebáceas ou nas sudoríparas e pela obstrução. Então, na verdade, assim, a hidradenite começa com a obstrução do ósseo. Então, você tem a obstrução do ósseo, ali você já vai ter o acúmulo de secreção seborreica. Essa secreção seborreica, ela vai aumentando dentro da glândula, e aí vai fazendo aquela acne inversa, que a Luísa bem citou. Essa secreção, ela vai criando ácidos graxos irritantes para paredes da glândula, e aí vem a contaminação bacteriana. Acontece muitas vezes com bactérias simples também, Staphylococcus aureus, epidermides, e até, eu vi vários trabalhos citando a Propionibacterius acnes, que é alguma coisa que a gente conhece bem. Então, essa obstrução dos ósseos que vem depois aumentar essas glândulas. Consegui explicar? Oi? Andréia de Souza, a Lucimara acabou de responder a sua pergunta, tá? Uma coisa que eu queria, tem outra, o alta frequência também funciona ou só o LED azul e vermelho? Funciona sim, o alta frequência funciona e funciona muito bem, o eletrodo cauterizador, o cebolinha também, né? Mas em algumas lesões o eletrodo cauterizador consegue um excelente resultado. Na verdade, eu tenho usado vários equipamentos, né? Sempre a gente vai ter que analisar qual é o grau. Importante dizer que nós, esteticistas, a gente não vai trabalhar com qualquer grau de hidradenite. Assim como a acne, nós vamos trabalhar com os graus 1 e 2. Os graus 3, ele já precisa de medicamento mesmo, né? Ele precisa de ação medicamentosa, de antibiótico terapia. Hoje também temos estudos que usam a toxina botulínica com bastante eficiência. Em alguns países que são liberados o canabidiol. E no grau 4 já é cirúrgico. Então, são incisões que precisam de intervenções cirúrgicas, são lesões que precisam de incisão mesmo. Nós vamos conseguir trabalhar com os graus 1 e 2, que é a imensa maioria. Nesses graus que a gente consegue ter um atendimento eficiente. E onde é que a esteticista pode ser eficiente aí? Não deixando aumentar esse grau. Então, quando eu falo que é um trabalho do esteticista, é porque a gente pode começar com uma boa limpeza de pele. Nós, esteticistas e cosmetólogas, nós podemos também mandar manipular os cosméticos específicos para cada uma delas. Eu tenho feito isso com bastante sucesso. Olha, essa aqui é uma lesão. Gente, vocês imaginam a dor dessa lesão, tá? Eu tenho feito com bastante sucesso. Eu quero aqui. Eu quero aqui. Cosméticos de ação queratolítica, de ação antimicrobiana, anti-inflamatória, e eu consigo pedir para manipular algumas coisas
para home care também. Então, a respeito da pergunta anterior, que foi feita para a Luísa, nós não temos realmente nada, por enquanto, de home care para cliente. Tudo a gente precisa mandar manipular. Então, eu faço algumas formulações, mando manipular, para que o meu paciente tenha o que usar em casa. E não são coisas, assim, muito difíceis. Veja essa foto que está aparecendo agora, né? Se vocês aumentarem, vocês vão ver que esta pele, que ela, embora ela tenha muitas lesões, ela está num grau 2, né? Dá para a gente fazer uma limpeza, uma obstrução desses folículos aí, uma desobstrução dos folículos. Desculpa, a gente, estou nervosa. Dá para a gente diminuir bastante esse processo inflamatório e impedir um processo infeccioso. Isso com os aparelhos que normalmente nós já temos na estética. Então, a gente usa uma alta frequência, o laser de baixa intensidade, o laser de depilação, a luz intensa pulsada, o vapor de ozônio, o gerador de ozônio também. Todas coisas que a gente pode trabalhar. Sabe que eu já trabalhei até microagulhamento, quando o paciente já não tinha mais nenhuma lesão infecciosa e tinha só cicatrizes. Eu consegui trabalhar um microagulhamento nos glúteos e ficou muito bacana. Diminuiu bastante a hipercromia que tinha e por um bom tempo a gente conseguiu disfarçar bastante também as cicatrizes, que eram o que incomodava a paciente, e, por sinal, uma enfermeira que trabalha com a dermatologista, né? Lucimara? Oi? Oi, desculpa te interromper. Essa lesão que está aparecendo nessa foto é uma lesão grau 1 e 2 ainda? 1 e 2? Ainda é grau 1. Tratável pelo embora esteticista. ela seja tratável pelo esteticista, sim. Percebe-se ali que ela tem um pouco de secreção purulenta ali, então a gente tem que fazer ali um controle bacteriano, diminuir a inflamação aí, né? E, se possível, drenar essa pústula. Aqui, pelo jeito, ela não está ainda a ponto de dreno, mas dá para a gente drenar isso e depois fazer mais ou menos como se a gente estivesse tratando acne. Tá? Vamos ver. Só que num grau bem mais elevado. Então, não é alguma coisa que dá para você chegar lá, meter no dedo e ir drenando tudo. Não é assim. A gente precisa de uma análise. Olha, essa lesão ainda é um grau 1. A gente fala de grau 3 quando entre as lesões, assim, ela tem várias fístulas, né? Então, essas lesões, elas já estão fistulizadas, elas já estão ligadas, interligadas uma à outra, e você acaba tendo, numa só, 4 ou 5 lesões grandes, e aí, às vezes, ela tem um tamanho, né? Um tamanho Essa é 2. realmente. Essa ainda é 2. 2, tá. Ela está quase num 3 aí, mas ela ainda é uma lesão de grau 2. Ah, meninas, desculpe eu colocar essa foto aqui, para quem chegou atrasado, foi a foto que a doutora Andréia usou como ilustração, tá? Aí é um problema maior que só pode ser tratado por médico. A Lucimara, né, já falou sobre grau, volta na outra foto, sobre grau, grau 3, quando chega nesse ponto de precisar, né, entrar com a abordagem médica, aí já é um pouco mais grave, tá? Tem uso de anti-inflamatório, antibiótico, é isso, né, Lucimara, por favor? Principalmente antibiótico. E aí a gente precisa desenvolver um trabalho bem em conjunto mesmo com o médico, porque alguns antibióticos não podem ser usados junto com o laser, tá? Então, a gente precisa dessa interação com o médico. A verdade, assim, a gente precisa se especializar nisso, estudar bastante, para a gente ter essa credibilidade, e a gente poder entrar junto com o dermato ou com o ginecologista para tratar. Essa aqui é uma lesão grau 3.